Eles disseram que era uma lenda, uma fantasia poética, um detalhe encantador, mas sem correspondência com a dura realidade do nosso mundo. Durante séculos, a sabedoria aceita por muitos teólogos, historiadores e até mesmo arqueólogos descartou a existência de certos elementos descritos em um dos livros mais antigos e influentes da humanidade. Falamos do Éden, o jardim primordial, palco de uma das narrativas fundadoras da civilização. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, descreve com notável precisão geográfica os 4 rios que nasciam ou fluíam para fora do Éden. 2 deles, o Tigre e o Eufrates, são inquestionavelmente reais, serpenteando por paisagens que conhecemos bem, suas águas ainda alimentando civilizações no Oriente Médio. Mas, e os outros 2, o Gihon e o Pison, onde foram parar? Por que a história parecia tê-los engolido, transformando-os em meros fantasmas de um passado distante, talvez mítico? Hoje, nossa jornada nos leva a desvendar um desses enigmas, um mistério que desafiou a compreensão por milênios. Embarcaremos em uma investigação que transcende as fronteiras do tempo e da geografia, um mergulho profundo em uma das mais intrigantes descrições bíblicas. Nosso foco será o rio Pison. Gênesis 2, 11 e 12 o descreve como o rio que rodeia toda a terra de Hávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra de ônix. Uma descrição tão rica em detalhes, tão específica, que parece implorar por uma confirmação física. Mas como encontrar um rio que, segundo a narrativa oficial, simplesmente não existe mais? Como rastrear uma terra de ouro que parece ter desaparecido do mapa? A resposta, surpreendentemente, não veio das escavações tradicionais, nem de antigos pergaminhos esquecidos. Ela veio do céu, de uma tecnologia que só se tornou disponível há poucas décadas. Ela veio de satélites. Por muito tempo, a ideia de um rio caudaloso na região que hoje conhecemos como Arábia Saudita era considerada absurda. A paisagem árida, dominada por desertos implacáveis e dunas sem fim, não parecia compatível com a imagem de um rio que rodeava uma terra fértil e rica em ouro. Os críticos apontavam para a ausência de qualquer evidência de um rio significativo ali. Era uma inconsistência, uma das muitas provas de que a Bíblia não poderia ser levada ao pé da letra em suas descrições geográficas. A Arábia Saudita, vasto território da Península Arábica, é sinônimo de areia, calor e escassez de água. Como um grande rio poderia ter existido ali e depois simplesmente desaparecido, sem deixar rastros visíveis na superfície? A ciência, no entanto, tem uma maneira peculiar de desafiar as verdades estabelecidas. No final do século XX, uma nova ferramenta de exploração surgiu: os satélites de imageamento. Equipados com radares de penetração de solo, esses olhos no céu começaram a revelar segredos que a superfície da Terra havia guardado por milênios. Em particular, as imagens de radar de satélites como o Landsat, operados pela NASA, começaram a mapear o mundo de uma forma nunca antes possível. E o que o satélite viu mudou tudo. Em 1993, Farouk El-Baz, um renomado cientista egípcio-americano, conselheiro da NASA e especialista em geologia do deserto, estava analisando imagens de radar obtidas sobre a Península Arábica. El-Baz era conhecido por suas descobertas inovadoras, incluindo o mapeamento de antigos rios secos no Saara, que revelaram como a região já foi muito mais úmida. O que ele e sua equipe descobriram nas imagens de radar sobre a Arábia Saudita foi algo monumental. Sob as vastas extensões de areia, sob as dunas que se movem com o vento,
O radar revelou uma intrincada rede de canais, um sistema fluvial gigantesco, mas completamente seco. Era como se a Terra tivesse engolido um rio inteiro, mas as cicatrizes de sua existência ainda estivessem lá, impressas nas camadas subterrâneas. Essa descoberta não era de um pequeno riacho, mas de um sistema fluvial maciço, comparável em escala a rios como o Nilo ou o Eufrates em seus dias de glória. Ele foi apelidado de Kuwait River por alguns, devido à sua proximidade com a fronteira do Kuwait, mas seu nome científico seria mais complexo. O que era inegável era a sua dimensão. Um leito de rio colossal, com dezenas de quilômetros de largura em alguns pontos, que serpenteava por mais de 1000 quilômetros através do coração da Arábia Saudita, começando nas montanhas de Hejaz, fluindo para o leste e depois para o nordeste, até desaguar no Golfo Pérsico. A rota desse rio seco era precisamente onde, segundo a verdade oficial, não deveria haver rios. A revelação foi chocante. Como um rio tão grande poderia ter existido e desaparecido sem que a humanidade soubesse? A resposta está nas mudanças climáticas de longo prazo. A Península Arábica, hoje um deserto árido, nem sempre foi assim. Evidências geológicas e paleontológicas sugerem que, em períodos interglaciais passados, a região era muito mais verde e úmida, pontilhada por lagos e correntes de água. Houve um tempo em que a Arábia era uma savana, com vida selvagem abundante e, sim, rios caudalosos. O Kuwait River, ou o que Elbaz e outros identificaram, era um remanescente dessa era, um fóssil geológico de um passado aquático. Mas a descoberta do Rio Seco era apenas a primeira peça do quebra-cabeça. A Bíblia descreve o rio Pison como aquele que rodeia toda a terra de Hávila, onde há ouro. Para que a conexão fosse completa, não bastava encontrar um rio. Era preciso encontrar a Hávila e seu ouro. E é aqui que a história se torna ainda mais fascinante. O curso do Rio Seco, revelado pelos satélites, atravessa uma região da Arábia Saudita, que, historicamente, é conhecida por uma riqueza mineral extraordinária. E dentro do traçado sinuoso desse antigo leito fluvial, encontra-se um local de um nome que ressoa com a descrição bíblica: Mad ad-Dahab. Em árabe, Mad ad-Dahab significa literalmente o berço do ouro. Esta mina é uma das mais antigas e prolíficas minas de ouro do mundo. Registros arqueológicos e geológicos indicam que Mad ad-Dahab foi explorada intermitentemente por milhares de anos, desde a antiguidade até os dias atuais. Ela foi uma fonte crucial de ouro para os reinos e impérios da região, incluindo os egípcios e os reis de Salomão, segundo algumas interpretações. A quantidade e a qualidade do ouro encontrado nesta região são lendárias, e a mina, com sua vasta história de extração aurífera, está localizada precisamente ao longo do curso do Rio Seco, descoberto pelos satélites. A coincidência é simplesmente extraordinária para ser ignorada. Um rio gigantesco, agora seco e enterrado sob as areias do deserto, atravessando uma terra que é, e sempre foi, um berço de ouro. A descrição de Gênesis 2, 11 e 12, que parecia tão inverificável, de repente se encaixava perfeitamente. O rio Pison, o rio de ouro do Éden, não era uma lenda. Ele estava ali o tempo todo, escondido, esperando que a tecnologia moderna revelasse sua existência. O que isso nos diz sobre a precisão das descrições bíblicas? Para aqueles que duvidavam, a imagem de satélite e a confirmação geológica oferecem uma perspectiva poderosa. A Bíblia, em sua antiguidade, continha um mapa geográfico que a ciência moderna
só foi capaz de validar milênios depois. Isso não é uma questão de fé cega, mas de evidência física, de lógica e de uma surpreendente conexão entre um texto antigo e os dados científicos mais avançados. Mas por que o rio secou? A hipótese mais aceita é que as mudanças climáticas graduais que transformaram a Arábia em deserto foram as responsáveis. No entanto, algumas teorias mais ousadas sugerem que o evento cataclísmico do dilúvio universal, também descrito em Gênesis, poderia ter alterado drasticamente a topografia e os sistemas hídricos do planeta, levando ao desaparecimento de rios como o Pison. Seja qual for a causa exata, o fato é que o rio se foi, mas deixou suas marcas indelével na paisagem, esperando ser redescoberto. A história do rio Pison é um testemunho da resiliência da verdade. Ela nos lembra que nem tudo o que consideramos lenda ou mito é necessariamente desprovido de fundamento. Às vezes, a ciência, em sua busca incansável por conhecimento, acaba por validar narrativas que foram consideradas fantasiosas por séculos. A tecnologia moderna nos deu olhos para ver o que estava oculto, revelando que a Bíblia, em suas descrições geográficas, pode ser uma fonte de informação surpreendentemente precisa. Este é o poder da investigação, o poder de questionar, de buscar evidências, de conectar pontos que parecem distantes no tempo e no espaço. O rio Pison, o Rio de Ouro, não é mais um mistério insondável. Ele é uma prova, uma cicatriz na terra que conta uma história antiga, uma história de um Éden perdido, mas que ainda deixa suas pegadas no mundo em que vivemos. A terra de Havila, com seu ouro reluzente, e o rio que a abraçava, são agora mais do que palavras em um texto antigo. São realidades geográficas, confirmadas pela ciência. A cada nova descoberta, a cada nova imagem de satélite, a cada nova escavação arqueológica, o véu do tempo se levanta um pouco mais, revelando segredos que a história oficial, muitas vezes, preferiu ignorar. Onde eles disseram que não havia nada, a verdade emerge, poderosa e incontestável. O rio de ouro do Éden foi encontrado, e ele nos lembra que, em meio a todas as incertezas da vida, há verdades antigas esperando para serem redescobertas. Se você ficou fascinado por essa revelação e quer continuar explorando os mistérios que a história e a geografia bíblica nos reservam, não perca os próximos capítulos dessa jornada. Inscreva-se no canal Monte que Fala. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas descobertas e compartilhe este vídeo com quem busca a verdade por trás das lendas. Juntos, vamos desvendar os segredos que o tempo escondeu.